Olá, pessoas de valor agora no ar aqui, e eu e o Paulo Queijo estamos abrindo, né, a sessão de 2023 com café e negócios, né? Porque a gente fala café mais gestão e na verdade a gente sempre tem palestras e oportunidades de networking dos profissionais de RH, justamente porque a BRH, a Baixada Santista, faz esse trabalho, essa articulação. E hoje a gente tem uma gestora de RH e de sustentabilidade de uma grande empresa, né? Uma empresa internacional. E aí, muito obrigado pela tua presença, Karina. E principalmente parabéns pela palestra. A gente está aqui num evento, né? Paulo, vamos dessecar a palestra da Karina aqui no Pessoas de Valor. Aqui, né? Sim, é uma grande abertura, né? Então, a Karina é uma pessoa muito especial que a gente convidou, porque o tema que a gente vai falar, eu estava falando antes com ela sobre isso. Eu entrei na BRH por causa, um dos motes foi o He for She, que é uma campanha da ONU para que os homens possam ajudar a equidade nas mulheres, porque se não tiver essa ajuda, a velocidade vai ser muito pequena. E essa é uma responsabilidade nossa, eu acho que é importante. Por quê? Porque por causa dos homens isso não acontece. Então eu acho que é por causa dos homens que tem que mudar, né? Então assim, equidade. E você como questão de sustentabilidade e enfim, trabalhando assim, em grande empresa e influência na comunidade. Como é que você vê hoje essa velocidade? O que vocês estão fazendo para ajudar no mínimo equiparar a posição das mulheres em relação aos homens? Não vou nem falar de superar no sentido de reconhecimento. Vai demorar 100 anos para superar, se a gente for num ritmo bom. Então, eu entendi seu ponto. A verdade, gente, é que a inclusão, ela é uma ação intencionada. Você não faz algo sem uma intenção para transformar o ambiente que a gente vive hoje, né? Tanto a sociedade de forma geral, quanto o empresariado, as escolas, as instituições. Então, precisa ter uma intenção de. A mesma coisa acontece com as cotas, né? Então, as pessoas que eram críticas sobre as cotas, na minha visão, não entendiam a profundidade que é a cota, né? De você realmente abrir um espaço para aquilo que tem pouco. E é o nosso caso das mulheres no ambiente corporativo. Nós somos poucas, principalmente em empresas que são, na maioria, homens atuando, como é o Porto, né? Então, a gente tem que abrir as posições e ter uma intencionalidade dela. Então, ela começa, para mim, no recrutamento, nos planos de desenvolvimento, na preparação da liderança, né? A gente fala sobre abuso sexual, a gente fala sobre assédios, a gente fala na empresa sobre receber as mulheres naquele ambiente portuário, onde antes elas estavam tão distantes, e como é que a gente vai recebê-las, como vamos protegê-las. Hoje, para você ter uma ideia, a gente não tem ainda uma estivadora, somos porto privado, então a gente poderia ter uma estivadora hoje trabalhando com a gente. A gente não tem porque a gente não pode garantir a segurança dela dentro do navio, entende? Então, a intencionalidade, ela é a chave da inclusão. Então, tudo que a gente faz ali, todos os programas de mentoria que a gente faz, dar algumas vagas para mulheres quando a gente abre o recrutamento interno, intencionalmente, tudo isso está dentro desse plano intencional. Para mim vem até dentro da tua apresentação na palestra para a BRH, né? Essa coisa de, assim, existem determinados cargos, determinados espaços, não só nas atividades portuárias, mas, por exemplo, a gente vai para o campo das montadoras, para o campo onde existe uma percepção de atividades predominantemente masculinas e femininas. Então, chega nos escritórios no Porto, você está cheio de mulheres. Aí quando você vai, de repente, para o operacional, aí vai diminuindo, né, drasticamente, né? E existe essa percepção, por exemplo, quando a gente fala de equidade, até é bacana o slide que você projetou, essa coisa que é uma metáfora que a gente usa dos banquinhos, né? Quer dizer, não adianta você dar um banquinho para dois se um é mais alto que o outro, por exemplo, né? Como
como que fica essa percepção, por exemplo, nessas carreiras mais operacionais? Porque antigamente você tinha o cara que carregava saco e hoje você tem um operador de port trainer, por exemplo, né? Como que fica essa... Ajudou. E aí como que fica a inclusão das mulheres, por exemplo, claro, questão da estivadora, como você falou, questão da segurança, porque embarca e tudo mais, né? Mas e as outras atividades? Como que fica essa coisa do sinal da equidade, por exemplo, quando se trata dos assuntos portuários, quando a gente vai para o operacional? Legal. Bom, o que a gente explica para a nossa liderança, que a gente vai quebrando as crenças de que a mulher não tem força suficiente para fazer certas funções, o que a gente foi quebrando foi buscando recursos, por exemplo, como eu posso testar a força de uma pessoa e também explicar para ele que a decisão é dela e não a nossa, de aquela vaga serve ou não serve para ela. Então ela precisa experimentar, ela precisa ela dizer para mim. As mulheres, elas têm um ciclo menstrual diferenciado umas das outras. Por que eu estou falando nisso? Porque isso altera como eu me porto no sol, em situações de chuva, como eu aguento estar de pé muito tempo, porque o meu corpo não é igual da outra mulher, como o do homem não é igual do outro homem. Isso também pode influenciar na questão de não enxergar isso como uma vulnerabilidade. Né? Porque às vezes uma característica feminina fica com a ideia, por exemplo, não só a questão da força, mas quando você usou a questão do ciclo, né? De repente o ciclo menstrual, né, que é uma coisa que é orgânica, que é biológica, de repente até que ponto, por causa disso, você excluir determinadas atividades. Né? Exatamente. Então, os homens, eles têm já naturalmente lá na empresa, já um conceito sobre o que vai dar certo e o que não vai. E o que a gente vem desconstruindo com eles é que é isso, assim, será? Se questiona, ela não pode mesmo? Não vai dar certo? Para um homem também não seria a mesma coisa? E a gente talvez tivesse que desligar porque ele não se adaptou a uma situação ou outra, ou ele mesmo pediu demissão porque ele não se adaptou. Por que com uma mulher seria diferente, né? Ah, não, mas a gente vai ter mais mulheres assim, e quando elas engravidarem, a gente vai aprender com isso também. Porque precisa entrar para a gente aprender e mudar um processo. Precisa acontecer. Se você ficar querendo organizar um ambiente para receber pessoas que têm deficiências e você só se preocupar com antes, você não aprende com o durante. E a gente transforma durante também. Então deixa vir para a gente aprender com isso e transformar o ambiente. Então é isso que eu penso. Paulo, a gente está em 2023, aí a gente fala de inclusão, aí de repente a gente está falando em ESG, em coisas extremamente modernas, e de repente a gente olha para uma cidade, né, e para empresas, né, dos diversos níveis de tamanho até, e a gente, por incrível que pareça, ainda tem, infelizmente, essa desigualdade. A gente passou aí pelo mês de março falando, né, sobre inclusive a BRH, tal, a gente realiza uma série de eventos, inclusive a BRH São Paulo, falando sobre essa questão da mulher, e aí tem palestra, tem tudo, mas o dia a dia é diferente, né? É muito complicado ainda, né? Eu costumo falar assim, quando a gente levanta a bandeira da mulher, do preto, do deficiente, eu não sou nenhum deles no sentido literal. Então como é que eu vou, né? Eu posso ter empatia, então eu busco defender. Eu acho importante, assim, a gente prestar atenção no que está acontecendo. Isso que ela falou agora eu acho sensacional, porque também vem a questão da cota, por exemplo, da pessoa com deficiência. Se não tivesse cota no Brasil, essas pessoas estavam na rua, né, desempregados. O governo teria que estar sustentando de fato todo mundo, porque o caos social ia acontecer, porque essas pessoas não estavam aparecendo. Agora elas aparecem. Elas estavam em casa, então não se colocava. Os com deficiência mental também, com atraso mental, que é um tipo de colocação diferente. A gente trouxe outro dia aqui o pessoal também da PAI, que faz o preparo por exemplo, o pessoal com autismo, para que eles possam ser integrados. É um outro preconceito que hoje está muito maior do que com deficiente físico, né? E aí, assim, quais ações que você considera hoje importantes que a gente possa fazer na nossa empresa, seja grande ou pequena, para auxiliar a aceleração desse processo da equidade, considerando o caso da mulher? Nós precisamos da conscientização, do apoio dos homens para liberarem espaço para a mulher agir, entrar. Nós precisamos da lente de gênero.
Então a gente precisa aplicar a lente de gênero em tudo, do mesmo jeito que a gente viu acontecer com a questão racial nas universidades, nas escolas, a gente precisa fazer com a mulher no ambiente corporativo. Então, colocar a lente de gênero não só para contratação, porque às vezes você vai atrair bastante gente lá dentro, mas como é que você dá continuidade, como é que você desenvolve essas mulheres, que é o ambiente adequado, né? Então, não adianta um ou dois contratarem mulheres, duas áreas, RH e finanças, ter muito mulheres para a gente atingir um número de mulheres dentro da empresa. Não é isso que a gente quer. A gente precisa abrir a conscientização dos homens que não têm mulheres nas suas áreas, na operação, na manutenção, em áreas que antes só vimos trabalhar homens durante anos e anos. Então, a nossa provocação, ela é pautada em indicadores, em desmanchar crenças limitantes desses líderes, quebrar alguns tabus, né? Mostrar para ele, buscar recursos externos como um teste de força, por exemplo, para algumas funções, né? E explicar que a gente não faz inclusão com a mesma visão que a gente fazia antes. Então a gente fazia o seguinte: vamos abrir então vagas para deficientes, 3. E essas vagas vão ser para um membro, como é que fala? Superior ou inferior, ou um cadeirante, alguma situação assim. Mas tem os cegos, tem as outras questões que as empresas querem evitar. Por quê? Porque dá mais trabalho, você tem que se preparar mais. Então, por isso que eu acho que é tudo uma questão de plantar algumas sementinhas e ir devagar. É um trabalho de formiguinha, assim, porque você tem que ir devagar, você vai preparando o ambiente, não é tudo num ano, não é virar a chave, agora somos inclusivos, é nos prepararmos para ser. É que é engraçado, porque assim, a gente já teve a oportunidade de entrevistar, para pegar o Antônio da Epson, que veio aqui, né, inclusive no evento da BRH, que é vice-presidente de RH para a América Latina da Epson, e ele colocou essa questão da jornada, né, do empregado dentro, né, do colaborador dentro da empresa, né. Às vezes a gente vê, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar, por exemplo, a Rê da Apsen, que ela é vice-presidente da Apsen, indústria farmacêutica e tal. Então, assim, quando você vai para o topo da cadeia alimentar, e principalmente na área, tem muitas executivas hoje mulheres, e aí é engraçado porque nesse meio, de repente, isso não é tão aparente. Eu te falo isso, assim, de carteirinha. Eu vim do mercado, eu vim de São Paulo, de uma empresa farmacêutica, e essa não era a minha realidade em São Paulo. Eu tinha igual quantidade de diretores homens e mulheres. Eu sempre vi em toda a minha vida, até na Accenture, que foi uma empresa que eu trabalhei durante algum tempo, e eu trabalhei com homens e mulheres da mesma quantidade. Eu não sentia. Quando eu vim para o ambiente masculino, de maioria masculino, foi aonde que eu percebi que a gente tinha uma questão de desigualdade. E comecei a observar que em vários negócios tem isso, não só no negócio portuário. Aí entra o seguinte: na média, é que eu não sei o número exato hoje, estava em 30%. Então você tinha as empresas que tinham mais, mas tem outras que quase não tem, que é o caso que foi colocado aqui por Unar de Julanismo, que tem uma equipe de 15, ela é única. Então a média vai para baixo. Sim, exatamente. Então a área portuária, por exemplo, que é uma delas, que é de comércio exterior, que tem muitos homens. E ainda é questão, se for para operacional, é pior ainda, né? No sentido de desigualdade. Então, assim, o que a mulher poderia contribuir com isso? Eu acho assim, o que não poderia? É o contrário, claro que pode. Que tipo de visão? Até porque quando a gente fala de inclusão, em geral a gente acaba pensando nas pessoas, por exemplo, na inclusão dos especiais, de alguém que tem algum tipo de deficiência, algum déficit e tal. Só que assim, se você pensar hoje em falar em inclusão e ainda falar de mulheres, você fala, mas como assim? Ainda falando em inclusão, né? Mas aí quando você vai para esse campo do operacional, e por isso que eu até citei no caso do Antônio, essa questão da jornada, como que vocês tratam, por exemplo, no ambiente que você convive, essa questão da jornada? Porque também não adianta, por exemplo, olha, eu vou abrir uma vaga para uma operadora de portliner, e aí vira matéria, né? A gente faz a reportagem sobre isso e tal, só que aí de repente ela fica lá e daqui a 5 anos ela cansa e vai trabalhar em loja. Como que é essa questão do tratamento, da acolhida, da jornada dessas colaboradoras? Sim, isso é construído.
gente ainda está num processo de olhar para isso e convidar as lideranças para participarem com a gente. Então, a primeira ação que a gente fez o ano passado foi criar uma mentoria para acelerar horas de ajuda, horas de conhecimento, me desculpe, para essa mulher competir de igual para igual quando a gente abrir um recrutamento interno. Porque isso é muito forte nas empresas portuárias, aproveitar os talentos que você tem lá dentro. Então, a gente faz esse trabalho muito bem feito, porém, quando eu entro numa sala de um recrutamento interno, a maioria é homem participando por uma vaga de um outro equipamento que a pessoa está buscando um crescimento e eles têm preferências, porque eles têm experiência, elas estão começando a chegar no porto agora, a ir para a operacional, se interessar, porque também tem uma questão, ela nem olhava para aquilo porque ela nem se interessava, não conseguia se visualizar. Representatividade, que é o que a gente falou hoje na palestra. Se eu não tenho representatividade, muitas das pessoas que estão trabalhando no porto têm pai estivador, operadores de costado e tudo mais. Então, isso já leva os homens para o porto. E as mulheres, como elas estavam chegando no porto? Né? A partir de que representatividade? Então, hoje elas vão ter. Então, a gente precisa acelerar horas de conhecimento técnico, prático, para que quando elas entrem num processo seletivo interno, elas estejam competindo de igual para igual. Porque hoje elas não competem de igual para igual. Hoje elas participam muito mais, às vezes, por uma cota. E como é que a gente acelera isso? Dando a elas mais horas de treinamento. E aí, para a gente fechar aqui o Pessoas de Valor dessa semana, que mensagem que você dá para essa menina que de repente está olhando ali, de repente uma jovem profissional que fala assim, tô olhando ali para o porto, tá tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante? Eu acredito que você deve se preocupar em ser uma pessoa, em primeiro lugar, de valor. Porque quando você chega na entrevista de uma empresa portuária que está buscando mulheres para aumentar o quadro, ela não vai buscar só o seu conhecimento, ela vai buscar o teu valor. Então, a minha mensagem é: trabalhe, estude e foque e seja uma pessoa diferenciada. Encontre o seu propósito, encontre o seu valor, porque é isso que você vai passar no momento de uma entrevista. Perfeito. Eu acho que é isso. Paulo, missão cumprida ou não? Opa! Mais um café da BRH, mais um evento. Se por acaso você, primeiro do ano, né? Se por acaso você estiver assistindo esse programa e pegou no final, né? A gente tem www.pessoasdevalor.com.br, você assiste esse programa desde o início e também todos os outros programas. A gente tem aí uma quantidade de pessoas de valor, né? Incrível aí que você pode revisitar, inclusive, tá bom? O programa fica por aqui. Na semana que vem, mais um Pessoas de Valor aqui com vocês, tá bom? Até mais.